Caros irmãos, nós vamos iniciar uma passagem maravilhosa que o Senhor vai dar para nós aprendermos mais um pouco a respeito da sua obra, da fé, daquilo que nós precisamos realmente para herdar a coroa da vida eterna, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E também, irmãos, nós sabemos que a nossa salvação, ela não é por obras, nós seremos salvos pela fé, através da obra que Cristo Jesus fez na cruz. Ele derramou o seu sangue e ali então ele foi levado ao matadouro por aquele que o tosquia, como uma ovelha muda, entregando a sua vida e ressuscitando no terceiro dia, nos deu o direito de também um dia, se for a sua grande misericórdia, pela sua grande misericórdia, também alcançarmos a coroa eterna no seu reino de glória. Então nós vamos ler, irmãos, um versículo que se encontra no capítulo 10 de aos Hebreus, versículo 38, irmãos. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, versículo 38. Então, irmãos, nós podemos dizer que a nossa vida aqui na terra, ela é movida, irmãos, neste mundo, né? E o que pode mover a vida de um cristão nos tempos que nós estamos vivendo, não é, irmãos? Muitos vivem em funções das suas carreiras, dos seus sonhos, das suas famas, outros das suas riquezas, do sonho de ajuntar riquezas, não é? E etc. Seja o que for que impulsiona o povo, a humanidade, irmãos, a vida de cada um, isso não quer dizer que impulsiona a sua vida ou a minha vida. Nós, claro que precisamos de trabalhar, de ganhar o nosso sustento, mas nós sabemos também, irmãos, que nós sabemos também que temos prioridades na nossa vida, assim por diante. Mas a razão do meu viver, do seu viver, esse viver falível, e se nós vivermos assim, nós vamos viver frustrados. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que partir dessa terra. Mas aquele que viver pela fé, irmão, é diferente. Por isso que ali o Senhor falou, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, ou se ele retroceder, se ele voltar atrás, eu não tenho prazer nele. Viver pela fé, irmãos, é ter confiança, mas confiança mesmo, uma confiança plena, constante em Deus, uma confiança que é inabalável, uma confiança que você coloca em Deus e entrega na mão de Deus, e está na mão de Deus, agora eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso, pela fé eu creio que Deus vai me ajudar. Então, irmão, nós podemos viver com essa plena e constante confiança em Deus, porque já cremos em Jesus Cristo. Como alguém sem o qual não podemos viver? Como que nós vamos viver se não tivermos Jesus Cristo? Não tem como alguém viver sem Ele da maneira espiritual, da maneira de viver pela fé. Muitos irmãos vivem sem Deus. Eu até disse uma vez que viver sem Deus, até, irmão, não é difícil. Às vezes a pessoa consegue viver sem Deus e não percebe, às vezes, que o próprio Deus dá oportunidade para ela reconhecê-lo, mas ela não reconhece e vive sem Deus. Mas o pior não é viver sem Deus, o pior é morrer sem Deus, morrer sem crer em Jesus Cristo. Você está entendendo, irmão? E nós não podemos, nós temos que crer, irmão.
Então a Bíblia dá esta opção de vida, que é totalmente contrária, irmãos, ao que normalmente o mundo oferece. Quando nós observamos a Bíblia, nós temos então aquela confiança naquilo que está escrito aqui no livro sagrado, a inerrante palavra de Deus. A opção que nós temos é totalmente contrária, mas contrária ao mundo, né? Mas ela oferece incentivo, ela oferece autoconfiança e oferece para nós o principal, irmão, que é a vida eterna em Cristo Jesus, irmão. Quando nós vivemos no mundo, irmão, dependendo dos recursos materiais, dependendo das garantias humanas, dependendo, irmãos, da vida, de coisas, de pessoas, ou mesmo da força, da inteligência, da saúde, glória ao Senhor, quando nós dependemos disso, achando que isso é o suficiente, que nós vamos vencer só se nós tiver saúde, se nós tiver financeiramente bem, ali então, irmãos, mais cedo ou mais tarde, poderá a pessoa ver que tudo isso é uma vaidade, e é claro que em todas as nossas aptidões, nós temos que compreender também, irmão, que elas são importantes e podem impulsionar, avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia faltarem todas essas coisas, como fazemos? Como vamos fazer? Lembramos de Jó, ele tinha tudo, mas de repente ele ficou sem nada, mas não ficou sem fé. Glória a Deus. E fé é algo que nós temos que ter. Mas aonde? Fé em quem? Hoje existem muitas pessoas que dizem ter fé, mas tem fé num pedaço de madeira, tem fé num pedaço de pedra, tem fé numa estátua que ouve, ou melhor, numa estátua que não ouve, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, não fala. Mas a nossa fé, aonde está? Aonde nós aprendemos a ter a nossa fé? Nós aprendemos a nossa fé quando cremos em Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas, irmão, sabendo que Ele, bendito é o nome do Senhor, nos manterá firme, porque somente em Deus é que nós vamos crer, que vamos conseguir alcançar forças, porque o homem de si próprio, ele não tem condições de nada, irmão. Nós não temos nada. O justo viverá pela fé. Aparece em outras 3 passagens bíblicas. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Abacuque 2, versículo 4. Mas presta bem atenção aí, irmão, que eu vou falar. Nessa última referência, feita uma distinção nítida, é feita uma distinção bem nítida, clara, irmãos, aleluia, entre o modo de viver do prepotente e do justo. Prepotente, nós já percebemos, ele confia em si mesmo, ele acha que ele tem condições. O justo, ele entrega tudo na mão de Deus. Ele pega, ainda que ele trabalhe, ainda que ele estudou, ainda que ele tenha algum curso, ainda que ele tenha facilidade em alguma coisa, mas ele nunca coloca a sua esperança na sua própria capacidade. Muito pelo contrário, ele busca de Deus as condições para exercer a capacidade que Deus lhe deu, porque ele sabe que ele está sujeito a errar, que ele pode falhar. Eu já vi, irmãos, pessoas que falam assim, não, eu consigo, isso aí é fácil, chega na hora, a pessoa não consegue, passa vergonha. Então é melhor nós falarmos, se Deus quiser, eu vou conseguir, se Deus quiser, eu vou chegar lá. Parece que dá uma impressão estranha, não é? Parece que a pessoa não está tendo fé, não, aí que ela está demonstrando a humildade. O justo, irmão, ele tem fé, mas ele tem que ter humildade para exercer a fé. Não querer ser prepotente, achar que é melhor que os outros. A alma dele tem que ser reta. Está escrito, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Quer dizer, tem aqueles, irmão, que têm a alma orgulhosa, que
acham que é capaz, porque estudou, porque fez, porque aconteceu. E isso não é só no meio do povo lá no mundo, não. É dentro da igreja, num agrupamento cristão. Um se acha até melhor, eu prego mais, eu falo mais, eu tenho mais facilidade de expressão. Irmão, nós não temos nada. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. O Senhor é tudo para nós. É pela fé, por mais que você conheça, por mais que você tenha conhecimento bíblico, ou por mais que você tenha inteligência de captar versículos e decorar as coisas, facilidade de fazer o que for necessário, mas se você não tiver humildade, você já não tem um requisito importante para que a fé se manifeste. Aleluia. A fé, irmão, mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu. Isso é ter fé. Eu sempre costumo falar, o que é ter fé? É você colocar o pé na frente sem saber se tem chão. Glória ao nome do Senhor. É verdade. Se você coloca o pé, será que tem chão aqui? Imagine você caminhando num lugar que teve uma enchente. De repente, você tem que passar por ali. E ali tinha uma ponte. Você, ou pela prudência, ou você vai esperar pela prudência, ou você sentiu no coração aquela manifestação de fé, e é necessário, claro que você não vai colocar a sua vida em risco, você precisa passar, é necessidade. Aí você, por fé, você coloca o seu pé, e ali você vê que tem chão. Espiritualmente, irmão, é assim. Às vezes nós temos que colocar o pé sem saber se tem ou não tem chão. Porque quando nós damos um passo em nome do Senhor Jesus Cristo, jamais, irmão, nós ficamos confundidos, porque Ele nos justifica. A nossa fé tem que estar constantemente nele. Isso eu falei, claro, de uma forma espiritual. Não é que nós vamos ficar por aí, onde tiver enchente, tentando atravessar a ponte. Nós temos que entender, irmão. Não vamos abusar da misericórdia, do poder de Deus. Mas a fé é assim. A fé é assim. Nós temos fé em Cristo, Ele nos sustenta, mesmo quando as nossas forças se vai embora, que nós não temos mais força, e parece que tudo acabou, mas se tiver um pouquinho de fé ali dentro, aconteça o que acontecer, Deus vai prover alguma coisa, irmão. Espiritualmente, nós temos que ter fé, e para que essa fé possa moldar o nosso caráter, moldar a nossa estrutura espiritual, o nosso ser espiritual, porque sem isso nós não podemos agradar a Deus. Está escrito que o justo viverá pela fé. E às vezes, irmãos, alguém pensa assim, mas viver pela fé, então eu não preciso mais trabalhar, não é isso, irmão. Mas se é necessidade de bater na porta da sua casa, você tem que ter fé, tem que orar, tem que crer que o Senhor pode aparecer de um momento para o outro e fazer um milagre. E fé também, principalmente na vida espiritual. Você tem que crer em Jesus Cristo. Não crer só de boca para fora, não crer só porque você lê um versículo. Você tem que viver o Evangelho. Você tem que fazer do Evangelho parte da sua vida, da sua carreira, da sua jornada. Porque ainda ontem eu escutei, tudo aponta para Cristo. E é verdade, se nós não tivermos fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira, porque muitos dizem que têm fé. Tem crenças aí, irmão, que por causa da fé, que eles acham que é uma verdadeira fé, se explodem, destroem pessoas, mas aquela fé é uma fé falsa, uma fé que não tem base espiritual em Cristo. Então, irmãos, nós não, por misericórdia, não que somos melhores, nós temos uma fé em Jesus Cristo, pela palavra de Deus que a nós foi anunciada por grande misericórdia e fomos convertidos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que convence nós do pecado. E nós, então, todos os momentos da nossa vida, irmão, como está escrito aqui, ó, nós não devemos ser orgulhosos. Está escrito aqui em Abacuque, eis que sua alma está orgulhosa. Capítulo 2, versículo 4. E não é reta nele.
Mas a pessoa que tem esse orgulho, que a sua alma não é reta, irmãos, ele não consegue alcançar. Por quê? Porque o orgulho já é uma barreira, já é como uma interferência. A humildade, ela alcança, ela recebe, ela dá, ela participa, compartilha. A humildade não quer só para ela, a humildade divide. Aleluia, a humildade faz parte da caridade. Quem tem caridade tem humildade. Quem tem humildade tem caridade. Quem tem caridade tem humildade, tem esperança e tem fé. Mas quem não tem é orgulhoso. Quem é orgulhoso é soberbo. Quem é soberbo, arrogante, ambicioso e muitas das vezes pensa só. Ambicioso é uma pessoa que pensa só em si próprio. Esquece que alguém está do seu lado, às vezes passando necessidade. E até, irmãos, mesmo que não fale, com o seu olhar, a gente percebe. Eu vou dizer uma coisa, uma pessoa, quando ela está tomada de um espírito assim, só de a gente olhar para ela, pelo menos Deus me deu essa visão, e só olhar para essa pessoa, já percebo. Não que estou julgando pela aparência, mas nós temos uma linguagem corporal também. Glória ao nome santo do Senhor. E a nossa linguagem corporal tem que ser uma linguagem de humildade. Não é que nós vamos abaixar para o nosso inimigo, para o nosso adversário. Isso é diferente. Nós temos que enfrentá-lo. Nós somos soldados de Jesus Cristo. Porém, irmãos, vejamos o que aconteceu com muitos dos nossos antepassados que deixaram exemplos para nós a respeito da fé. Se nós olharmos, aleluia, Abraão, considerado o pai da fé, e de todos os que creem, você vai lá em Gênesis capítulo 17, versículo 4, todas as famílias da terra podem ser abençoadas, bendito é o nome do Senhor, por meio dos descendentes, não é? Por meio dos descendentes. Jesus, o Senhor Jesus abençoa todas as famílias da terra. Por quê? Porque aqueles que creem em Jesus Cristo, irmão, aqueles que têm essa confiança em Jesus Cristo, no verdadeiro Jesus Cristo, ele tem fé, porque ele acredita que esse Jesus Cristo é maior do que todas as coisas. Se aqueles que creram e que seguiram Abraão, porque não é fácil, Abraão saiu de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia, só porque ele ouviu uma voz que disse para eles: sai do meio da tua parentela e peregrina na terra em que eu te enviar. Já pensou, irmão? E ele saiu. Exemplo de fé. Bem, por isso que está escrito que ele é como se fosse um pai da fé, irmão. O Senhor Jesus, ali, irmão, demonstrou nele, ali já prefigurava Jesus Cristo, demonstrou nele, irmão, que nós temos que ter fé para nós alcançarmos de Deus aquilo que nós procuramos e não desejarmos as coisas desta vida a ponto de querer se sacrificar tanto, irmão, e muitas das vezes deixar a família, deixar os filhos, abandonar tudo por causa do vil metal. É claro que nós precisamos pagar as contas, andar na fidelidade, é o melhor. Fiel, eu acredito que ninguém é tão fiel assim. Sempre alguém atrasa uma conta, isso é normal, faz parte da natureza, da vida, da crise. Mas eu quero dizer assim, procurar o máximo que pudermos, irmão, estarmos unidos a Jesus Cristo, estarmos sempre em busca de algo novo, porque o Senhor Jesus, ele sempre tem uma novidade para nos dar, irmão. O Senhor Jesus é uma fonte inesgotável. Nós nem imaginamos o que nós já temos algo que nós não imaginamos. Nós já recebemos por crer em Jesus Cristo, sem nem nós vermos Ele. Isso é um milagre, irmão. Tem muitas pessoas que naquele tempo, muitos antepassados, muitos que morreram naquela época, de que Cristo estava andando, o Senhor Jesus Cristo estava andando na terra, que via milagres e que via tanta coisa, não acreditavam. E nós vimos o quê? Não vou dizer que Deus não tem feito milagres em cada um de nós, coisas até sobrenaturais, mas nós não precisamos disso.
Por que não precisamos? Porque quando recebemos o Espírito Santo em nós, que fomos selados, e cremos, irmão, selados, que eu quero dizer, não é falar em linguagem celestial ou linguagens, não. Selado quer dizer, quando você recebe Jesus Cristo, seu coração se quebranta e naquele momento você recebe um selo, porque você ali acreditou em Jesus Cristo, creu nele e é capaz até de entregar a sua vida por ele. Então, naquele momento, irmão, você tem fé, glória ao Senhor. Aí você pode alcançar tanta coisa, irmão, mas o importante para você é alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Na sua vida, talvez, tenha que dar um passo de fé para que na hora de uma situação nova, desconhecida, e você fica assim preocupado, e às vezes você precisa dar um passo de fé. Mas vale a pena andar pela fé no Senhor, irmão. Vale a pena, porque, olha, Abraão, vamos voltar um pouquinho para trás, irmão. Vamos voltar um pouquinho para trás. Noé, esse homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um barco. Num lugar que, vamos dizer assim, como? Construir um barco ali para quê? E um barco demorar 100 anos é porque, irmão, olha, devia ser uma coisa muito grande e, além de tudo, imagine o que esse homem escutou, irmão. Imagine. Mas ele foi construindo porque Deus já tinha falado com ele que mandaria o dilúvio. E ele não duvidou da palavra, ele continuou a construir, confiando totalmente em Deus, confiando na palavra de Deus e pela fé, na bondade de Deus. Você vai lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Ele obedeceu, irmão, ao Senhor em tudo o que o Senhor disse para ele. Irmão, Gênesis 7, versículo 5. Isso já prefigura, irmão, a nossa salvação. Que nós estamos pregando a respeito da graça. O que é graça? Muitos pensam que graça é uma igreja. A palavra graça, se você for procurar no dicionário, você vai encontrar assim, ó, favor imerecido. E qual é o favor imerecido que nós recebemos? Foi o Senhor Deus enviar Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Você acha que você tinha merecimento? Eu não tinha. Quem será que acha que tinha merecimento, que Deus era obrigado de salvar? Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém, irmão. Deus não é empregado seu nem meu. Se ele faz, é por misericórdia, porque ele tem amor. Então, Noé, Deus teve misericórdia dele, da sua família, e deu para ele a condição dele crer. E ele creu, glória ao nome do Senhor, e começou a fazer a arca. Imagine, irmão, quanta coisa o velhinho não ouviu, né? 100 anos já estava uma situação, demorou 100 anos, né? Está escrito aqui, passaram cerca de 100 anos. Olha só, irmão, está escrito na palavra de Deus que ele ali estava construindo, por certo alguém passava, falava alguma coisa, mas ele continuava firme. Não desanime, irmão. Você pode estar passando alguma luta, alguma prova espiritual, alguém pode estar falando para você assim, você está esperando Jesus Cristo, você fica aí esperando que ele vai vir buscar a igreja. Larga a mão disso, vai para o mundo, aproveita a tua vida, aproveita a tua juventude. Não, eu estou esperando, porque o meu Jesus é verdadeiro, o que o meu Senhor Jesus Cristo falou, ele vai cumprir, ele vai voltar, ele vai vir buscar eu aqui nessa terra. Eu tenho fé, prossiga, irmão, prossiga firme, prossiga mesmo, firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo em volta viva padrões diferentes, contrários, já está acontecendo, irmão, a vontade de Deus, mas vale a pena ser fiel até o fim, irmão. Irmão, o mundo está já fazendo coisas contrárias. Esse dia queimaram uma Bíblia, outro dia falou um nome que eu nem vou dizer a respeito da Bíblia. Tem muitos que estão fazendo pouco caso da Bíblia. Eu confesso para os irmãos que para mim conseguir uma Bíblia aqui no lugar que eu moro é muito difícil, tem que atravessar o outro lado da cidade, a gente quase não vê, vai numa livraria, você não acha. Irmão, as pessoas não
estão tendo interesse e nós temos que cuidar disso e até cuidar das nossas Bíblias, irmão. Não jogar de qualquer maneira, não. Isso falando até na parte material, zelar, irmão. Isso daí é exemplo, irmão. Nós temos que ter isso em nós, irmão. Bendito é o nome do Senhor. A pessoa que é impulsionada pela fé, ela consegue, irmão, alcançar ao longo dos anos, às vezes, aquilo que ela perdeu. Por quê? Ela trabalha e confia. Ela confia e trabalha. E às vezes vai no sofrimento, vai na luta, vai na prova, vai na angústia, mas ela confia no Senhor. Então não desista da fé verdadeira. Qual é a fé verdadeira? É aquela fé que é depositada em nosso Senhor Jesus Cristo. Posso afirmar isso? Posso, porque tenho as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada como respaldo. E a Palavra de Deus, palavra que não volta atrás. Parece que nós estamos perdendo tudo, parece que nós não temos mais nada, mas aquilo que é mais precioso da nossa vida nós temos, que é a palavra de Deus, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o maior tesouro que nós encontramos, é Jesus Cristo, irmão. Pode se perder tudo, pode acontecer o que tiver que acontecer, mas se nós tivermos fé em Jesus Cristo, se Jesus Cristo Nazareno, Filho do Eterno, Ele estiver em vós, nós temos certeza, irmão, que o nosso Redentor vive. Glória ao nome do Senhor. Então, por isso, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, para já encerrar esta pequena pregação e vocês possam compreender, irmão. Aqui no versículo, em Jó 19, versículo 25, está dizendo aqui: porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, o nosso Redentor vive. Creiamos nele, irmão. Não sejamos como aquele que duvida, que é como a onda do mar que espuma a sua própria abominação, mas sejamos crentes, verdadeiramente crentes em Jesus Cristo, nosso Salvador, para alcançar naquele grande dia, depois da batalha, da luta, da tempestade. Lembra da tempestade? O Senhor Jesus estava lá no barquinho, começou aquela tempestade, faltou fé nos discípulos, porque se tivesse alguém ali com um pouquinho mais de fé, nem acordava o Senhor Jesus Cristo, já repreendia o vento ele mesmo, já mandava o mar parar e tudo ficava. Mas Deus deixou isso para mostrar para nós que nós não devemos confiar na nossa própria capacidade. Nós não somos capazes de nada. De nada, ainda que você conheça, ainda que você seja um pregador. Não, eu prego com facilidade, eu tenho uma boa dicção, minha boa memória, eu consigo fazer uma exegese, eu consigo entender os versículos da Bíblia todo, eu consigo tudo isso. Você não consegue nada, irmão. Se o Espírito de Deus não te visitar, você tem que fazer a tua parte, tem que ler, tem que estudar, é claro, você tem que se dedicar. Isso faz parte do que você tem que fazer. Mas lembra-te, se Deus não estiver no assunto, se Jesus Cristo não for a seta, a flecha, o arco que foi tirado da aljava, como está escrito lá no livro de Salmo, você erra o alvo. Mas se você for com Jesus Cristo, pode ter certeza que o final será feliz. Ainda que pareça que no começo tudo está errado, ainda que parece que está tudo perdido, ainda que parece que não vamos conseguir chegar no final, que nós vamos perecer por causa da tentação, por causa do mundo, da crise, do anticristo que está aí se manifestando já o seu espírito, parece que nós estamos mesmo realmente sendo derrotados, abalados, destruídos, pisados. Mas se nós lembrar o que está escrito lá em aos Hebreus, irmão, no capítulo 11, está escrito uma coisa ali, irmão, que deixou um exemplo. Por isso que diz exemplos da fé.
Você vai ver ali o escritor aos Hebreus falando, muitos foram cerrados vivos, outros foram lançados na cova, esperando a promessa, glória ao nome do Senhor, esperando a promessa de herdar uma terra, não nesta terra, mas um lugar melhor, uma terra, aleluia, onde eles iriam habitar eternamente, já esperando a manifestação da glória de nosso Senhor e nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Vivamos crendo em Jesus Cristo, meditando em Jesus Cristo, vivendo, respirando, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Então se disponha, fala, Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, eu não sou capaz, me capacita, eu não tenho nada, mas me dá alguma coisa, nem que seja um pouquinho para me fazer. Eu quero trabalhar na seara, eu quero evangelizar, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu não sei nem falar direito, eu não tenho nem muito entendimento, né, escritural. Abre a minha mente para me estudar, para me compreender, abre a minha mente para me aprender os idiomas que eu preciso aprender também, porque às vezes tem que falar com alguém que nem a minha língua não fala, mas olha, se for preciso, Deus troca a tua língua e você prega para aquela pessoa. Dá glórias a Deus, irmão. Permanece firme na fé, e que a tua fé não é uma fé num pedaço de pau, nem numa madeira. Não, a tua fé, ela vem da parte de Deus, e você depositou ela em Deus e no nosso Salvador, que foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia. Glória ao Senhor, aleluia. Olha que coisa linda. Você viu ele ressuscitar? Não viu, mas por que você crê? Porque você tem fé, e esta fé, quem tem ela, aleluia, com certeza, não fui eu que falei, porque eu não tenho capacidade disso, mas o Senhor Deus que falou, o Senhor Jesus Cristo falou, aleluia, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você tem fé em Jesus Cristo, no verdadeiro, Ele estará com você e você estará com Ele. E quando precisar dele corrigir, de ensinar e de fazer nós dar o passo certo no lugar certo, pela fé, aleluia, caminharemos com destino a Jerusalém celestial, e lá cantaremos também pela fé o hino que nunca foi cantado. Que a graça de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo reine sobre nós para sempre. Amém e amém.